Oi, gente! Bom, antes de começar esse vídeo, eu vou contar uma história bem rapidinha. Eu tava no ônibus, daí eu sentei do lado de um menino e ele comprou uma paçoca, 3 paçocas e me deu uma. Cara, eu fiquei emocionada, tipo, foi só uma paçoca e tal, mas pra mim foi assim, uma coisa emocionante. Nunca me deram nada assim, tipo no ônibus, nada, e me deram alguma coisa. E o menino se preocupou em saber se eu queria uma paçoca. Então tá aqui, ó, a paçoca, tá até meio amassada. Daí eu vou dar uma provada porque, gente, eu nunca comi paçoca na minha vida, não sei nem que gosto que tem. Eu vou até despejar na minha mão, que eu vou sujar o sofá da minha avó desse jeito. Meu Deus. Nunca comi paçoca, então vou comer e ficar com a cara cheia de poeirinha de paçoca até o final do vídeo. Mas... olha, bom, nunca tinha comido paçoca. Gostei. Menino da paçoca, você me proporcionou uma experiência que eu nunca tinha tido. Muito obrigada, menino da paçoca. Minha primeira vez comendo paçoca foi graças ao menino que comprou a paçoca pra mim. Muito obrigada, menino da paçoca. Bom, gente, mais uma coisinha antes de começar o vídeo. Eu vou deixar um link na descrição aqui embaixo. Eu queria muito que vocês dessem uma olhada, tá? É um projeto que eu tô tentando fazer. Eu não vou explicar muito porque o vídeo não é sobre isso, mas é o primeiro link da descrição. É só vocês clicarem lá e assistirem esse vídeo. E eu conto com a ajuda, com o apoio de todos vocês. Pois eu deixei trancado aqui porque as tesouras eu deixei... Ai, que susto, garota, eu tô gravando! Bom, gente, então, né, como vocês estão vendo no título, agora eu vou ensinar pra vocês uma forma efetiva de realmente conseguir resultados na bioquinese. Resultados sem você precisar fazer acelerador de bioquinese ou fazer coisas, essas coisas que tem, acelerador de bioquinese, de pigmentação, essas coisas. Assim, você faz se você quiser, se você achar que tem que fazer, tá? Mas eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu fui numa palestra de um médico que eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou dar uma olhadinha e eu vou botar o nome dele na descrição, tá? E o que aquele moço falou na palestra me deixou com o coração saltitando de alegria. Porque eu vou falar um negócio muito sério pra vocês. Atualmente, a medicina moderna tá começando a aceitar coisas da medicina antiga, né? E teorias antigas que já são conhecidas de muitas pessoas, só que pra medicina era irrelevante, era algo sem significado, né? Era algo que era impossível e a medicina agora está começando a aceitar. Então vamos lá. O moço lá da palestra, ele falou o seguinte: o DNA tem a capacidade de se restaurar, de se regenerar e tem a capacidade de se transformar. O nosso DNA está em constante mutação, ok? Vamos partir desse princípio. O DNA humano, o DNA de forma geral, ele está em constante mudança, em constante adaptação. E outra coisa que ele falou, que vocês vão já entender onde eu quero chegar, ele falou de duas partículas subatômicas que são extremamente abundantes no nosso universo. Duas, o neutrino e o fóton. Segundo ele, o nosso corpo, o nosso DNA, produz o biofóton. O que o biofóton é? É uma partícula de fóton, bio, vida, né? Então é uma partícula de fóton que os nossos átomos produzem. Ele mostrou a foto do planeta Terra e o campo eletromagnético em volta do planeta Terra e todos os fótons, né, que cobrem isso, que nos protegem da radiação solar, né? Ele disse que cada pessoa tem, que seria a aura e tudo mais, certo? Bom, agora vamos explicar. Esses biofótons, eles são capazes de fazer mudanças na gente. Então essa conversa de dizer que você quer bioquinese, é tudo mentira, não funciona. A energia que você joga pra você, a energia que você joga pra fora, a energia, ela conversa com o ambiente, conversa com você.
Então, assim, onde eu tô querendo chegar com esse negócio de energia e espiritualidade misturada com ciência e essa farofa que eu tô fazendo, que nem a paçoca que eu acabei de comer, é o seguinte: a sua energia, a energia que você tem da sua mente, do seu corpo, pro seu objetivo, influencia. É aquela questão que eu já falei em vários vídeos sobre negatividade, tá? Você pensar negativo, você, além da negatividade trazer doenças, trazer malefícios e trazer coisas ruins, a negatividade atrapalha a sua vida em todos os aspectos, inclusive a negatividade atrapalha a sua bioquinese, atrapalha os seus resultados. Então, o que você tem que fazer? Se você acha que meditar vai fazer as suas energias ficarem mais positivas, você medita antes de fazer sua bioquinese, não importa como você faça. Inclusive, mais uma coisa, para você fazer a bioquinese, não necessariamente você precisa fazer as hipnoses, frequências, entendeu? Não necessariamente você precisa fazer essas coisas, você só precisa acreditar que vai acontecer. O que essas coisas são? Elas são muletas, eu chamo de muleta, todo mundo que me pergunta eu chamo de muleta, porque assim, a intenção de cada uma é fazer com que a sua mente acredite que a mudança está acontecendo. Tem pessoas que não precisam disso, tanto que eu já ouvi relatos de pessoas falando: Bia, eu só acreditei que estava mudando, eu passei 3, 4 meses sem fazer hipnose e mesmo assim as mudanças continuaram a acontecer, porque essas pessoas já não precisavam mais da muleta. Só que assim, por que existem 3 coisas diferentes? O áudio, a frequência e a hipnose. Porque muitas pessoas precisam dessa muleta e precisam se apoiar nelas para chegar no resultado que querem. Então, você não precisa de nada disso, tá? Vamos partir dessa ideia. Você só precisa acreditar que a mudança está acontecendo. Eu acho que eu já cheguei a falar em alguns vídeos que antes de eu saber o que era bioquinese, eu já fazia. Então, assim, na bioquinese, você não precisa de hipnose, você não precisa de frequência, você não precisa de áudio, você não precisa de nada, você só precisa da sua mente. Não é essas coisas que fazem a mudança. É verdade que elas têm mensagens subliminares? Sim, mas você não precisa de mensagens subliminares, você só precisa acreditar que a mudança está acontecendo. Você só precisa fazer com que o seu campo eletromagnético, o que tem em volta de você, o que o espiritismo chama de aura, você tem que deixar a sua aura positiva, você tem que aceitar a mudança. Diga todo dia, se olha no espelho e diga: eu percebo a mudança. Eu não estou querendo com esse vídeo quebrar nenhum canal de bioquinese, não é isso, não é essa a minha intenção. Inclusive, mesmo que eu faça esse vídeo, muitas pessoas vão continuar acreditando que precisam da hipnose, e isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Você só precisa acreditar. Tanto que, quando você passa a acreditar que se você não fizer, o seu olho vai escurecer, ele escurece. Você tem o poder sobre você próprio, você tem o poder sobre o seu corpo, você tem o poder para realizar coisas, para alcançar objetivos. Se você projetar isso para fora, se você desejar, se você fizer alguma coisa a respeito, né, vai acontecer. Você tem um campo eletromagnético em volta de você. Você só precisa usar essa energia para alcançar o seu objetivo. Eu gostaria de falar, algumas pessoas falam assim: Bia, eu tô fazendo bioquinese para dinheiro e tá dando resultado. Vou te explicar uma coisa, pessoa. Isso está relacionado com a bioquinese, mas não necessariamente, porque para alcançar objetivos não é bioquinese. Para alcançar objetivos é a lei da atração. A lei do universo, que diz que tudo que você deseja, você joga essa energia para fora do universo e o universo traz aquilo de volta para você. A bioquinese funciona assim? Funciona, mas a bioquinese é para mudanças físicas, tanto que é bio, vida, quinese, capacidade de manipular coisas relacionadas à vida. Tem biocinese, se você falar num português mais claro, biocinese, que na verdade é um nome que eu confesso pra vocês que eu não sei por que usa, mas esse nome acaba deixando a coisa meio irreal, mas não é, tá, gente? A bioquinese é muito real, é muito possível. E você não precisa de hipnose, você não precisa de frequência, você não precisa
de nada disso. Você só precisa da sua mente. Porém, abrindo um grande e espaçoso porém, se você acredita que você precisa dessas coisas, que você precisa de hipnose, que você precisa de frequência, se você acredita profundamente que você precisa dessas coisas, é bom que você utilize elas. Porque você só vai obter resultado assim. Mas eu tô falando pra vocês que eu dei uma pesquisada bacana antes de fazer esse vídeo. E eu tô falando pra vocês não precisam. Se o cérebro de vocês acredita em uma coisa, essa coisa vai se realizar. Vamos um exemplo aqui. Você se cortou, mas você nem viu que se cortou. Você não estava sentindo dor nenhuma, aí você olha para um lugar que está cortado e você, ai caramba, tá doendo. Mas você nem tinha sentido, começou a doer porque você viu, tem um corte aqui. Se tem um corte, dói, cortes doem, então tá doendo e vai doer. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, você não precisa. Se você acredita muito que você precisa, utilize. O que eu tenho? Já me perguntaram muito o seguinte: o que eu tenho a dizer sobre acelerador de bioquinese e sobre despigmentador? Por muito tempo eu usei essas duas ferramentas, mas eu percebi que essas ferramentas elas são para estimular a sua mente a provocar mudança. De repente você está fazendo já bioquinese há muito tempo e você não está vendo resultado, você cria um bloqueio, e aí você faz essas hipnosezinhas, esses áudios de desbloqueio, despigmentar e essas coisas. E aí você começa a ter resultado de novo. Então é justamente para fazer isso, né? Não necessariamente isso vai dar mudança, isso vai fazer com que a sua mente se desbloqueie. Lembrando que o bloqueio é criado por você. Você bloqueia a sua mente por ceticismo, por pessoas negativas ao seu redor, por várias razões. Você cria e esse negócio é para ajudar você a desfazer isso. É outra muleta, entendeu? Então você não precisa dessas coisas também. Você só precisa se libertar da sua mente. Uma coisa que o rapaz falou é que para que haja mudanças, ele não falou da bioquinese especificamente, mas ele falou que para que haja mudança, para que haja uma evolução, você tem que abandonar todo o pensamento que você tinha anteriormente e focar em uma coisa nova. Por mais absurda que pareça, por mais louca que pareça, antigamente acreditava-se que a Terra era plana e que se você fosse em linha reta, você ia para cima até você cair no buraco. E qualquer pessoa que dissesse o contrário, riam dela, falavam um monte de coisa. Quando disseram que as estrelas... quando uma moça, Cecília Payne, disse que as estrelas eram compostas de hidrogênio, acharam um absurdo, acharam que era uma loucura, que ela era uma retardada de estar falando aquilo, mas depois foi descoberto que a teoria dela era verdadeira. Então, assim, tudo que é novo causa estranhamento, entendeu? Tudo que é novo, as pessoas tendem a ter um afastamento daquilo que é novo, mas não é porque é novo que não é verdade. E não é porque não funcionou com uma pessoa, que não funcionou com outra, que é mentira. Você só precisa se concentrar e acreditar. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se você não gostou, deixa seu dislike. Você é livre para fazer o que você quiser. Se você achar que vale a pena, se inscreva no meu canal, Fabulástico Mundo de Bia Moura, e seja um fabulástico ter você também. Então é isso, gente. Um super beijo. Tchau!